Graça e paz, boa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Feliz dia da criança para todos vocês, amém? Não é porque é só da criança que a gente não vai ser feliz também, né? A Bíblia diz que a gente tem que ser como uma criança para herdar o reino, é desse jeito, e a gente aprende muito com eles, né? Eles não guardam rancor, eles resolvem tudo tranquilamente. Aleluia, irmã, paz do Senhor. Os adolescentes é para dizer que não vai ter hoje. Não, estou brincando, vai ter sim. Cadê os adultos? Cadê os adultos? Subiram? Então por que eu tenho que avisar se eles já subiram? Não, tem mais aí, meu Deus, tem mais mais de meia dúzia aí. Glória a Deus. Gente, dia maravilhoso hoje, temperatura agradabilíssima, né? Clima de montanha. Vamos aproveitar a primavera. A primavera está com clima de primavera, né? Legal. Nem sempre isso acontece. Glória a Deus. Lá em casa muitas flores, orquídeas, laranjeiras. É maravilhoso. Glória a Deus. Estão bem aí, gente? Então tá bom. Deixa eu só mudar aqui a minha página, o som está regulado. Enganei eles dessa vez, o Nicão está nos teclados. O Nicão é, meu Deus, ele é o Rick Wakeman dos teclados. Mas Rick Wakeman é só para os antigos. Quem é que conheceu o Rick Wakeman? Só quem gostava de música mais, né? O cara era fera, tinha um teclado, acho que tinha uns 10 andares, né? O teclado do Rick Wakeman, meu Deus do céu. E o Nicão, faz pouco tempo que ele aprendeu a tocar e ele já está no nível já tipo o Rick Wakeman, né? O Nicão é um cara que se dedica, glória a Deus. Hoje a minha mensagem, né, o texto para ela, o título, melhor dizendo, seria momentânea tribulação, momentânea e leve tribulação. A gente semana passada mais ou menos falou nesta linha de que o ser humano tem passado e enfrentado, e a gente precisa estar preparado, né, com músculos espirituais para poder viver nesse mundo. Não tem como sair dele, né? A gente precisa vencer com Cristo e enfrentar as adversidades, né, de uma maneira leve, que a gente possa realmente entender, né, que Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque Jesus, ele venceu o mundo. Então nós precisamos ter uma vida mais leve possível, mais tranquila possível. É como aquela historinha, né, da garça. A garça, ela pode até estar ali num lugar, num pântano, mas ela não se deixa sujar pelo pântano. Ela está ali, mas ela não se contamina com aquela sujeira. Ela anda majestosamente no meio do pântano. E o povo de Deus, ele precisa aprender a viver, conviver, tirando o melhor desta terra, o melhor que Deus tem para nós. Então a gente precisa estar preparado. E eu comentei, né, acerca de que é a vida de um ser humano. A concepção já é uma luta, né? São vários espermatozoides lutando ali para ver quem chega. Já começa daí, é uma luta para chegar. E ao contrário, né, do que a gente pensava, né, dizia-se que era o mais rápido que vencia, mas não. Estudos mostram que o óvulo, ele abre num determinado ponto para um espermatozoide específico. Naquele ponto, aquele específico vai entrar. E aí acontece um milagre, né, que é a vida. E a Bíblia já diz, né, que o Senhor lá no ventre materno, ele já nos chamou pelo nome. Lá ele já escreveu o número dos nossos dias, quando era uma substância ainda sem forma. E tem todo o processo que a gente sabe, né, de gestação, o nascimento. Meu Deus do céu, a mulher passa pelo trabalho de parto, né? Porque o nome já diz, né? Trabalho de parto, parto.
A gente tinha costume de dizer que quando uma coisa era difícil de fazer, não, isso aí é um parto para fazer. Apontava para a dificuldade, né? Hoje a gente até não usa mais esse termo porque acaba sendo pejorativo, porque a gente sabe que a mulher passa pelas dores de parto, mas quando ela pega a criança no colo, ela já esquece do sofrimento, né? Ela olha para a criança e já parece que o sorriso dela já vem mesmo em meio àquele momento. Só que para a criança também é trabalhoso, né? O processo do nascer, já nasce, o médico pega pelos pés, dá palmada até a criança chorar, e aí passa por todo aquele processo, né? Da primeira infância, e são vários momentos, né? De frustrações, de lutas, primeira ida até a creche ou a escola, os primeiros nãos, né? Eu lembro a Rafa, né, passava para aquele momento de ir levar para a escola, e aí eles vão crescendo, aí depois vem também por último agora a Lívia, e a Lívia quando veio, primeiro dia da escola, a avó dela perguntou: Lívia, o que tu aprendeu? E ela disse: eu aprendi a ficar quieta. Porque a Lívia gosta de conversar, e a professora diz assim: Lívia, fica quieta. E essa foi a primeira lição dela. Então já não deixa de ser um trauma, né? Mas a gente tem que lidar com essas coisas, né? Primeira frustração amorosa, tantos recomeços na nossa vida, recomeços acadêmicos, profissionais, e em vários momentos da vida a gente tem que se reinventar, recomeçar. Isso é parte da vida de um ser humano. Só que a gente não pode deixar essas coisas nos parar, nos bloquear. A gente tem que ir adiante. A gente precisa crescer, evoluir e amadurecer. A gente precisa sim ter um coração como de criança, mas a nossa mente tem que ser uma mente de rei, uma mente de governo, uma mente de propósito. A gente precisa buscar em Deus o propósito das nossas vidas, entendendo que todas as dores, sofrimentos que a gente passa vão gerar em nós, né, uma musculatura espiritual, vão gerar em nós autoridade para ajudar outras pessoas nas áreas que nós vencemos. Então, em áreas que a gente pecou, em áreas que a gente passou por lutas e a gente venceu, hoje a gente consegue ajudar as outras pessoas. Então hoje quero falar justamente sobre isso, né? Momentânea tribulação. É momentânea, gente, calma aí, vai passar. Porque no geral as pessoas que não conhecem a Deus gostam muito de atribuir a culpa de tudo que dá errado a Deus. Então as pessoas que dizem, né, eu sou ateu, eu não acredito, eu acredito, mas não é bem assim. Só que desde o princípio, Deus, Ele sempre quis ser Pai, Deus sempre quis que nós o obedecêssemos, porque a obediência, ela vai gerar bênção. A obediência, ela gera bênção sempre. Porém, ao longo, né, de todo o caminho da humanidade, o homem vem se afastando, e aí Deus vem com uma interferência, um recomeço, né? Isso passa lá pelo dilúvio, e aí o homem recebe mais uma vez ali mandamentos que eram de proteção, de cuidado, para que se o homem andasse naquela obediência, teria uma vida plena. E o homem vai se desviando do propósito de Deus, o homem vai criando, gerando regras segundo lhe bem parece. O fato é que a nossa natureza, ela pende sempre para o mal. A gente não precisa ensinar uma criança a fazer arte, a abrir gavetas, derrubar tudo, sujar coisas, riscar as paredes do quarto. A gente não precisa ensinar ela
a fazer birra, porque a criança desde bebê, ela já aprende. Bebê recém-nascido, ele já começa a exercer já a birra, ele chora, ele aprende a fazer manha. Por quê? Porque faz parte da natureza pecaminosa do ser humano. Então a gente tem que ensinar sempre o que é correto. Por quê? Porque o que não é correto já faz parte da natureza do homem caído. Só que nós não somos governados pela natureza caída de Adão, nós somos governados por Deus. O governo é um governo celestial através da sua palavra. Então as pessoas atribuem as guerras a Deus. Por que Deus, se Deus é bom, por que há guerras? Se Deus é bom, por que há enfermidades? Se Deus é bom, por que há fome? Gente, o que o mundo produz de alimento daria para alimentar 16 bilhões de pessoas. Então tem alguma coisa errada. Não é culpa de Deus. Deus fez um mundo com uma terra fértil. Então se está desequilibrado, está desbalanceado, é porque algo está errado. A Bíblia nos ensina que do suor do rosto comerá o pão. Então ensina que devemos trabalhar para adquirir o pão. A Bíblia ensina que realmente nós devemos cooperar, obedecer aos pais primeiramente, às autoridades, para que haja bênção em nossas vidas. Então o desequilíbrio da sociedade não tem a ver com Deus, tem a ver com nós mesmos. Então toda essa malignidade que há no ser humano sempre tenta afrontar a santidade, a beleza de Deus. É como aquele filho que quando resolve sair de casa, sai brigado, ele tenta afrontar. Então a primeira coisa que faz é botar um monte de tatuagem, externar aquilo ali, fazer coisas erradas, beber, usar drogas, para afrontar muitas vezes os pais, para mostrar, não, eu que mando em mim. E o ser humano muitas vezes faz isso. Deus, ele permite que nós façamos aquilo que achar certo. Agora, se nós quisermos ter uma vida farta, abundante, em obediência, nós vamos ter que seguir o quê? As Escrituras. Então, se tem guerra, é o homem. Se há enfermidades, é o homem. Toda a terra, ela foi deformada pelo pecado do homem. O plano perfeito de Deus é o Éden. O plano perfeito de Deus é o homem se relacionando com Deus, Deus se relacionando com o ser humano. Só que tudo isso, em função da desobediência, caiu por terra. Toda a natureza foi deformada pela desobediência do homem. Então tudo que nós vemos hoje, toda a criação, todos os seres vivos, eles não estão da maneira que Deus os criou no princípio. Nós, seres humanos, estamos numa vida parcial. Por quê? Porque Deus fez o homem segundo a imagem e semelhança. Então o homem era inteligentíssimo, não tinha nenhum tipo de enfermidades, não envelhecia, era um ser eterno, saudável. Porém, o que Deus não colocou no homem foi um automatismo robótico, ao ponto do homem fazer somente aquilo que era pré-estabelecido. Não era esta a vontade de Deus para o homem. O homem não foi programado como uma máquina para fazer só aquilo. Ao homem foi dado o direito de escolha, o livre-arbítrio, assim como todos nós. Então todo ser humano, todo ser solteiro, ele vai escolher o cônjuge. É uma escolha. Deus não interfere. Então, se o casamento deu errado, não culpa Deus. Escolhas. Se a profissão deu errado, não culpe Deus. Escolha, consequências. Só que nós não paramos nas más escolhas. Nós vamos adiante. Ok, errei. Pede perdão e vamos para frente, vamos adiante, vamos avançando.
Deus, Ele sempre dá a oportunidade de recomeços, novas ideias, e é assim desde o princípio. O homem peca, mas Deus dá mais uma chance. Em Noé, Deus distribui para Noé mandamentos. Não eram muitos mandamentos que Deus passa para Noé, mandamentos básicos, porém o ensino era passado de pai para filho acerca das coisas de Deus. Porém, lá pelas tantas, o homem mais uma vez decide: não, nós não vamos fazer do jeito que Deus mandou, nós vamos fazer do nosso jeito. Quando você lê Gênesis capítulo 11, você percebe que o homem ali se reúne. Nimrod é um líder que diz: não, nós vamos fazer algo para nós, nós vamos ficar por aqui. Deus quer que nós enchamos a terra, mas nós não vamos fazer isso, nós vamos ficar por aqui. Vamos fazer uma torre, vamos fazer uma cidade. É desse jeito. Deus vem e interfere ali. Só que ali mesmo Deus diz: olha, de agora em diante eu não vou mais interferir. O que o homem intentar, eu vou deixar. Então o homem estabeleceu guerras terríveis. Por quê? Porque todo o planeta, do jeito que nós conhecemos, vai passar por um processo. Novos céus, nova terra. Então tudo isso vai ser purificado. E aí aqueles que estiverem nesta arca chamada igreja estarão nesse novo espaço, onde não mais haverá maldade, onde não mais haverá nenhuma possibilidade de o homem cair. Por quê? Porque ali estarão reunidos todos aqueles que de coração escolheram a viver uma vida com Cristo e em Cristo. Porque se Deus tivesse nos programado, nós jamais poderíamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós íamos adorar a Deus num automatismo. Os pássaros adoram a Deus, sim, eles adoram, eles cantam, mas é automático. Eles começam a ver a luz do dia e eles começam a cantar. Ainda que a intenção dos pássaros é agradar a fêmea, outros para demarcar o território, e indiretamente eles adoram sim, a criação ela acaba adorando a Deus, mas eles não têm a intenção de adorar a Deus. Por quê? Porque são seres irracionais. Porém nós temos o poder de escolher, e isso faz a diferença. É por isso que quando nós saímos de nossas casas, decididos a vir para um lugar como esse, a gente se arruma, se prepara. Lá em casa é uma mulherada se arrumando, e a escova para cá, é a outra que escova rotativa, e mais não sei o que, meu Deus do céu, e é perfume. Por quê? Porque estamos vindo a adorar a Deus, então colocamos a melhor roupa, o melhor perfume, porque conscientemente nós decidimos: eu vou adorar a Deus, eu vou estar com os irmãos. Isso é maravilhoso. E aqui parece que nós, por um momento, nos esquecemos das coisas lá fora, nos esquecemos de notícias ruins, nos esquecemos das dificuldades, das contas, né? Antigamente as contas ficavam penduradas na geladeira, agora elas ficam penduradas no celular. Ele fica mandando mensagem: o boleto tal vence hoje, boleto tal vence hoje. Diz, meu Deus do céu. E aqui a gente consegue se conectar com o Senhor, a gente consegue ter uma ideia do grande dia que nos aguarda. A todos nós que estamos nessa arca chamada igreja. Muitas pessoas dizem: não, não preciso frequentar a igreja, eu não preciso, eu sou a igreja. Não, o indivíduo nunca será a igreja. O indivíduo, ele é parte do corpo, ele é membro do corpo. Só que o indivíduo só tem a vida de Cristo quando está ligado ao corpo de Cristo. Quando um corpo quando uma parte do corpo, quando um dedo é separado, uma mão, um braço é separado do corpo,
talvez dure algumas poucas horas, se for acondicionado em uma temperatura um pouco mais, mas a vida está no corpo, o sangue circula pelo corpo. O corpo de Cristo, a igreja, essa organização mística, espiritual e física, gera vida. Por isso nós nos conectamos ao corpo, onde o sangue de Cristo circula, e nós temos vida, mais do que vida, vida em abundância. Temos mais do que vitória, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então não há vida, entenda, não há vida longe do corpo. Pessoas acham que podem estar vivos, não. Ela vai durar algum tempo, talvez 1 ano, 2, mas rapidamente as pessoas que se afastam do corpo de Cristo, elas experimentam a morte espiritual, vão esfriando rapidamente, e depois vão perdendo o casamento, a família, os filhos e a salvação. Por quê? Porque automaticamente as pessoas começam a se deixar vencer pelas vontades da carne, as vontades do corpo. E o nosso corpo, ele vai pender sim para a morte, porque o nosso corpo físico, ele já está condenado à morte. Desde o princípio, com o pecado de Adão, o nosso corpo físico já foi condenado à morte. E nós aguardamos nova vida em Cristo, aguardamos novos céus, nova terra, mas também um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus. E aí sim, o último inimigo a ser derrotado é a morte. Será o último. A morte será também lançada no lago de fogo e enxofre. E aí sim nós seremos seres conectados com Cristo de uma maneira espiritual e física. Seremos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Esta é a oração de João 17, quando Cristo ele ora pelos seus discípulos. Ele diz: olha, Pai, daqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum, somente o filho da perdição. Esse escolheu a perdição. Mas não oro só por eles, eu oro por todos aqueles que hão de vir. Ali, em João 17, Jesus ora por mim e por você, para que nós sejamos um com o Pai, assim como Ele é um com o Pai. Nós seremos um com Cristo, um com Deus. É difícil de entender? É difícil, por quê? Porque estamos limitados a um corpo que já está condenado à morte. O corpo que nós temos agora, ele é útil, ele carrega nosso espírito, a nossa alma, porém ele já está fadado, é um corpo derrotado. Desde o momento da concepção já começa a contar já o cronômetro, 1 minuto a menos, 2, 3, porém aguardamos o grande dia do Senhor. E aí nós vamos ter uma compreensão da eternidade, algo que é difícil de explicar hoje. Não há palavras que expressem. Por quê? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam, para aqueles que obedecem a Deus. Isso é maravilhoso. Então nós que estamos no corpo de Cristo temos um entendimento que as pessoas que estão do lado de fora não têm. A compreensão que nós temos. As pessoas vivem um sofisma, vivem para agradar esse corpo derrotado, esse corpo que já está condenado à morte, satisfazendo esse corpo. Esse corpo ele não se satisfaz. Quanto mais pecado, mais ele quer. Quanto mais prostituição, mais ele vai querer. As pessoas que se envolvem com a prostituição não tem limites. Quem está envolvido com a droga cada vez vai precisar mais e mais para satisfazer esse corpo. Dinheiro, as pessoas que têm a ganância buscam muito, muito e não tem dinheiro que satisfaça. Pessoas gananciosas. Existem pessoas que têm fortunas que poderiam comprar cidades, ilhas, meu Deus do céu.
Mas a gente só consegue dormir numa cama, comer com um garfo, andar com um carro e tantas outras coisas. Quando o grande dia chegar, nós vamos compreender tantas coisas, todas as nossas perguntas serão respondidas. Teremos a compreensão perfeita da criação, vamos entender todas as coisas, e o mundo voltará a ser o projeto perfeito de Deus. Não um mundo caído, onde as pragas, as pestes, animais peçonhentos, animais carnívoros, agressivos, violência humana, tudo isso vai ser banido. E nós vamos viver de uma maneira sobrenatural. Ao mesmo tempo que teremos um corpo físico, você vai poder apalpar seu corpo, você vai poder comer, mas vai poder se teletransportar, atravessar uma parede, vai poder estar diretamente com o Criador, com Jesus, com os patriarcas, com todos os personagens bíblicos, porque estaremos em outra atmosfera, não em um lugar apenas tridimensional, a eternidade, onde Deus habita, onde não há começo nem fim. A gente é muito limitado, mas a gente precisa, por fé, crer, confiar que algo incomparavelmente melhor nos aguarda. Então permaneça firme. É óbvio que vai ter dias que talvez você vai acordar sem querer sair da cama. Acontece. Alguns homens da Bíblia, como Elias, profeta Jonas, Eliseu, Davi, esses homens estiveram em grandes dificuldades, cavernas, perseguições, ventre de um peixe, muitas vezes pedindo até a morte: Senhor, me leva, está difícil. Então, enquanto nós estivermos nesse corpo, vai ter dias que não serão muito agradáveis, porém não são esses dias que vão nos governar. O que nos governa é o governo do reino de Deus, sabendo que coisas maravilhosas esperam por nós. Então, naquele dia que você não tiver vontade de sair da cama, saia sem vontade. Não espere a vontade. A vontade, ela dá e passa, tanto para o mal como para o bem. É como ter vontade de trabalhar. Trabalha mesmo sem vontade. É melhor trabalhar com vontade, mas se não tem vontade, trabalha igual. Estudar, eu não estou com vontade. Estuda sem ter vontade. Leia a Bíblia sem ter vontade, e a vontade vem. Por outro lado, vai ter coisas que você vai estar com vontade de separar. Não separa. Espera a vontade de ficar junto aparecer de novo. Sabe, aprenda a viver debaixo do governo do Espírito, não no governo da carne, não no governo do intelecto, mas algo maior, que é o governo de Deus. Jesus no Getsêmani, ele não estava com vontade de morrer pregado numa cruz. Ele ora, diz: Pai, afasta de mim esse cálice. O cálice que ele estava pedindo para afastar era a morte, o tipo de morte. Ele ora ali durante 3 horas, mas ele diz: Senhor, faça-se a tua vontade. Então que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa, e que nós possamos andar mais próximo possível da vontade de Deus. Amém? Aleluia. Abre comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Prometo que você rápido. 9h03 a gente vai estar encerrando.
explica um negócio desse? Ainda mais quando tem sede, né? É um negócio maravilhoso, né? Como é que consegue ser líquido? Oxigênio, hidrogênio. O que faz uma explosão, né? Brincadeirinha. Aleluia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo, vamos ver, 16, eu creio. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Você está entendendo? Algo que a gente ainda não vê, mas é uma certeza, há de se manifestar. O nosso corpo exterior, a carcaça, ela é corruptível, porém o nosso homem interior, o nosso espírito governado por Deus, é Ele quem dirige, é Ele quem governa. Por quê? Porque todos quantos recebem a Cristo, é-nos dado o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Ou seja, todo aquele que confessa com os lábios, crê no coração que Deus, o Pai, enviou seu Filho como ser humano, morrer em uma cruz e ressuscitar, todo esse que confessa com os lábios, torna-se filho de Deus, e recebemos o Espírito de Deus em nós. E o Espírito de Deus em nós, ele vai interceder por nós, vai nos ajudar em oração, vai ajudar a tomarmos decisões, escolhas. Sempre que tivermos dúvidas quanto a fazer algo ou não fazer, precisamos encontrar em Deus paz, paz nas decisões, paz nas escolhas. Se a gente está muito indeciso, muito inquieto, não faz, não vai. Mas se há paz, obedeça. E as tribulações momentâneas, elas vão vir, dificuldades, elas vêm, e não adianta dizer assim, está amarrado, vai acontecer. O mundo de Bob, o mundo perfeito, nem mais em Hollywood. E eu confesso que eu não gosto muito de filme de sofrência também, não. Filme aquele, o mocinho passa o filme todo só sofrendo, só lá no finalzinho que tem um... mas assim não dá. Parece o Grêmio, né? 3 vezes. Isso é só pro Leonel. O Leonel tá aqui. O Leonel tá que nem um papagaio lá da Maria Braga, lá tá aqui só. Eles não estão te ouvindo lá, Leonel, mas eu estou aqui. O Leonel não é fácil, o Leonel é uma figura. O Leonel ele tem o perfil dele nas redes sociais é com a camisa do Inter. E ele diz que é gremista. Da onde? Não, cara, tu jogou no Inter, tu nunca jogou no Grêmio. O Grêmio nunca te quis. É vendido, é. Jogava no Inter, profissional do Inter ele era, profissional do Inter. Agora ele vem dizer que é gremista. Não, para com isso, Leonel, não. Mas brincadeiras à parte, a vida cristã, ela deve ser uma vida leve. A gente precisa viver essa humanidade.
Nós precisamos nos permitir brincar, sorrir. Porque eu imagino Jesus, nos momentos ali da intimidade com os seus discípulos, eu não consigo imaginar Jesus, cara trancado, sério com os discípulos. Porque o povo judeu é um povo alegre, festivo, e Jesus ia nas festas, casamentos. As festas que Deus estabelecia eram festas com música, comida, adoravam a Deus com alegria. As canções judaicas são canções alegres. Então lá pelas tantas, o sinônimo de ser um crente era cara trancada, não pode brincar, não pode rir, tem que falar o evangeliquez, não pode mais falar o idioma normal, o português, tem que ser o evangeliquez. Aleluia, treme a voz. A gente fala do jeito que tem que ser, vivendo em harmonia, brincando quando tem que brincar, sério quando tem que ser sério, mas leveza em servir no corpo de Cristo, na igreja. Ontem nós estávamos aqui e principalmente as irmãs envolvidas, e brinca e corre, faz, trabalha com alegria. O pessoal no estacionamento lá cuidando, pegando um sol na careca. Tem um pessoal, o Regis, meu Deus do céu, o Regis parece que foi na praia, né, Regis? Aleluias. Mas com alegria, leveza, vida de pastor. Gente, vai ter dias, claro, que a gente se envolve com as pessoas, com as dificuldades, com as lutas, porém todas estas coisas não podem nos abalar. A gente vai lutar para vencer e vamos embora. Vida de pastor é assim, no mesmo dia a gente vai no velório, a gente está ali, todo mundo chorando. Sim, hoje é um dia muito triste, estamos consternados, estamos realmente muito tristes, chocados com esta perda. E aí de noite a gente está fazendo um casamento, glórias a Deus, aleluia, um dia muito feliz, um dia maravilhoso, onde estamos aqui para fazer o enlace entre fulana, fulaninha, um dia maravilhoso, um dia feliz. Gente, o mundo, ele está assim. A vida de um cristão, ela tem que ser movida, não por situações momentâneas, mas pelo que é eterno. Então choramos na hora que tem que chorar, sim, choramos, mas na hora de rir, vamos rir, na hora de brincar, vamos brincar. Eu imagino sim Jesus que brincava com seus discípulos, chorava quando tinha que chorar. Ele chora quando está diante da sepultura de Lázaro. Por quê? Porque Lázaro era seu amigo. Então se Jesus chora com a perda de um amigo, uma perda momentânea, porque ele sabia que ia ressuscitar, mas ele certamente se alegrava em um casamento, em uma festa, com o nascimento das crianças. Então que nós sejamos fortalecidos no Espírito, que sejamos modelo para as pessoas aí fora. Por quê? Porque as pessoas buscam uma felicidade que não existe, ela só é momentânea, mas a nossa felicidade, ela é eterna. As coisas que Deus tem preparado para nós são coisas eternas. Toda a eternidade, gente, você consegue parar para pensar o que é a eternidade? Pela contagem bíblica, a gente está no ano 5.778, 79, já nem sei mais, nem 6.000 anos. Reinos, impérios, poderes, tudo foi caindo. Eu estava vendo uma reportagem dos ex-combatentes da Segunda Guerra, estavam lá visitando o local lá do dia D, na França. Todos os velhinhos de 100 anos. Nas fotos via-se ali aqueles jovens fortes, valentes, com suas armas,
agora a maioria em suas cadeirinhas de rodas, centenários, sem força. Passou muito rápido, e assim é. Porém as coisas eternas, aquilo que nós confiamos, esperamos, a nossa herança em Cristo, não tem data de vencimento. Aleluia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não há como comparar aquilo que Deus tem para nós. Coisas maravilhosas. Efésios 3:20, se você quiser abrir, vira algumas páginas para frente. Vamos um pouquinho mais, vamos ler o 3:8, Efésios 3:8. Efésios 3:8 diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados, potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha que loucura. A multiforme sabedoria pela igreja, através da igreja, através de nós, a multiforme sabedoria de Deus. Isso é maravilhoso, aquilo que Deus confia para nós, o entendimento que nós temos, a compreensão que nós temos. Nós, a igreja, conseguimos fazer uma leitura de todas as coisas que o mundo não consegue. O mundo está com seus olhos vendados, acreditando somente naquela bolha qual eles vivem. Porém nós temos uma compreensão de todas as coisas, da vontade perfeita de Deus. Segundo o verso 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso e confiança mediante a fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura, a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Algo pleno, maravilhoso, disponível para nós, que não tem a ver com as coisas lá fora, mas tem a ver com as coisas aqui dentro, nosso espírito em contato com o Espírito do Criador. Capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age, por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja, somos edificados, somos instruídos, fortalecidos, e não mais doutrinas de fora vão nos abalar aqui dentro, porque realmente tudo que é abalável vai ser abalado, mas o que é inabalável vai permanecer. A palavra de Deus é inabalável, e se estivermos alicerçados nela, certamente não seremos abalados. Não seremos abalados. Aleluia. Romanos 8, não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Diz assim: agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Deus manda seu Filho em carne para condenar na própria carne o pecado meu e teu, o pecado de toda a humanidade. O problema é que grande parte da humanidade ela não recebe o perdão porque não pede. Salvação não tem a ver com o tamanho do nosso pecado. Salvação tem a ver com o tamanho do nosso Deus. Ele é imensurável, inefável, é indizível, inexplicável. Então não importa o que nós tenhamos feito, o que importa é quando nos achegamos a Deus, abrimos o nosso coração e pedimos: Senhor, me perdoa, eu errei, eu não quero continuar no erro. E é óbvio que muitas vezes não é tão fácil a gente abrir mão das coisas erradas. Muitas vezes nós vamos fazer coisas que nós não queremos. O próprio apóstolo Paulo diz: miserável que eu sou. Como dizia a Rafa quando era bebê, ela dizia desmerável. Então Paulo, na linguagem da Rafa, ele diz assim: desmerável que eu sou. Eu faço o mal que eu não quero, e o bem que eu quero eu não consigo fazer. E não é diferente conosco. Muitas vezes nós não queremos fazer o que é errado e acaba que fazemos. Porém, se novamente: Senhor, eu errei, mas eu não estou conseguindo, me ajuda. O Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós. Quando nós não sabemos sobre o que orar, como orar, oramos em língua. Deixa o Espírito Santo que habita em você, habita em mim, que ele fale. Então vai ter momentos que você vai ficar ali, às vezes só murmurando algo em silêncio, você e Deus. Não sei como orar, a gente não sabe mesmo.
mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós. Então vai ter momentos que você vai se trancar ali, vai baixar a cabeça e vai ficar você não está muitas vezes compreendendo, mas o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós. Ele vai lá na causa, Ele vai lá na raiz do problema. E não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, mas é necessário permanecer em Cristo. E para permanecer em Cristo, precisamos estar ligados à videira verdadeira, conectados ao corpo de Cristo, que é a igreja. Não há vida fora da igreja. É óbvio que eventualmente algumas pessoas não vão poder congregar por motivos de enfermidades. Na Segunda Guerra, prisioneiros americanos ali pelos japoneses, porque a guerra teve dois frontes, né? O Pacífico, onde não se vê tantos filmes, né? Geralmente é na Europa que a gente vê mais filmes. Porém ali os japoneses, como eram pessoas que acreditavam em outras crenças, aprisionaram ali muitos americanos. Eles não tinham Bíblia, mas eles se reuniam entre eles e eles anotavam com pedaços de papel, coisas que eles conseguiam a muito custo, os versículos que eles sabiam, e eles se juntavam entre eles e cada um tinha um versículo, e eles conseguiam, entre aspas, ler a Bíblia através daqueles vários versículos que eles sabiam ou de cor ou tinham anotado, e eles ali conseguiam ser igreja entre 2 ou 3. Sim, porque eles não tinham possibilidade de congregar, mas onde 2 ou 3 estiverem reunidos em torno do nome do Senhor, ali Ele está. E essas reuniões pôde fortalecer aqueles homens, manteve eles até que fossem libertos. Muitos morreram. Então não há vida longe do corpo. Não deixemos de congregar como muitos, independente, mas o pastor me machucou, mas o irmão, mas o pastor não reconheceu o meu chamado. Não te preocupa com o pastor, quem tem que reconhecer é Deus. Fica firme. Se Deus tem algo para você, vai acontecer. Mas não fique longe do corpo. Congregue na igreja mais perto da sua Bíblia. E certamente tudo aquilo que Deus tem para ti, no tempo exato, no tempo da visitação, vai acontecer. Mas não aconteceu, está demorando. É a momentânea tribulação, é necessária. É necessário que passamos por um processo. Conhecimento se tem em salas de aula, mas a experiência é só na vida real. O apóstolo Paulo era o que tinha mais conhecimento, mas ele passou por uma escola longa. Quando a gente está lendo a Bíblia ali, o apóstolo Paulo caiu do cavalo, não disse que tinha cavalo, mas ele caiu de algum lugar, ou caiu dele mesmo, ou caiu de um burro, não sei, mas ele fica cego por 3 dias, e o Senhor manda lá seu discípulo, vai lá e ora com ele, profetiza sobre ele, e ele não sai logo em seguida com o seu ministério. Ele bem que tenta, mas ninguém recebe ele, todo mundo tinha medo dele, e ele passa 10 anos se preparando. Só que a gente, quando lê, não percebe, mas entre um capítulo e o outro de Atos, são 10 anos, de quê? De forja, fogo. Ele era o que tinha mais conhecimento, e foi um dos que mais passou por naufrágios, foi açoitado, fustigado com vara, apedrejado, dado como morto, ficou um dia e uma noite perdido no mar. E isso Gamaliel não deu para ele. Os pés de Gamaliel não tinha isso aí para dar para ele. Talvez tivesse chulé, mas não tinha experiência. Ele tinha o conhecimento, era o que mais conhecia os profetas, a Torá.
Ele sabia de cor, mas não bastava. Ele precisou passar por uma escola da vida real. E dependendo do que Deus tem para mim e para você, nós vamos passar por diferentes escolas. A escola da rejeição, a escola da solidão, a escola do esquecimento, a escola da dificuldade financeira, a escola da enfermidade. Eu não sei. Só que essas coisas, elas nos fazem mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? 9h02. Fique de pé, vamos orar. Aleluia, isso aí, Leonel. Glória a Deus. Qualquer pergunta, procure o Leonel lá nas redes sociais. Leonel é um evangelista. Leonel está sempre pregando a palavra. Nem sempre ele consegue vir na igreja, mas ele acompanha a gente nas redes lá. Ele está sempre. Conversamos direto. Leonel é mais que vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus. Tem alguém entre nós que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém aí que estava afastado e quer voltar a fazer parte do corpo? Vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Tem alguém aqui que quer entregar sua vida para o Senhor? Se tem, vem aqui. É hoje, não é amanhã. O que precisa fazer para entregar a vida para Jesus? Primeiro, crer. Segundo, falar. Eu quero. É simples. Já foi pago o preço, o sangue vertido na cruz, a morte no Calvário.